E eu quero compartilhar com você uma palavra que está em Romanos, capítulo 5, do verso 1 ao 5. Você que não está com sua Bíblia aí, corre, pega a sua Bíblia. Vamos lá, Romanos, capítulo 5, verso 1 diz assim: Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Então repita aí comigo: essa esperança não nos deixa decepcionados. O Senhor não nos decepcione, a sua palavra, ela é verdadeira, a sua palavra é eficaz. Então aqui nós temos uma palavra para que nós nos agarremos ao Senhor no meio da provação, no meio da tribulação, no meio da dificuldade, no meio dos momentos de luta. Por quê? Porque luta todos nós vamos passar. Tribulação todos nós vamos passar, dificuldade todos nós vamos passar. Em algum momento o dia mal vai chegar para você, para mim, para todos nós. E uma esperança que nós temos é o que a palavra nos garante, que o Senhor não nos deixa decepcionar. Então, quando você coloca a sua esperança no Senhor, na sua palavra, você não vai se decepcionar, porque o Senhor, Ele resolve todas as coisas no tempo certo. Deus, Ele não anda nem adiantado e nem atrasado. Deus, Ele anda no tempo certo, Deus resolve no tempo certo, Deus responde no tempo certo. Deus está no controle de todas as coisas, que é o lugar de onde Ele nunca saiu. Deus nunca saiu do controle das coisas. Deus sempre teve tudo em suas mãos. Muitas coisas Deus permite, muitas coisas Deus não planejou, muitas coisas o Senhor não se alegra que acontece, mas Ele trabalha para o bem de todos aqueles que nele confiam. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que esperam no Senhor, que confiam no Senhor, que confiam na sua justiça. Então, se você tem confiado no Senhor, se você tem confiado na palavra do Senhor, a resposta chegará, a solução chegará. Tenha ânimo, tenha fé, tenha esperança. Se alegre no Senhor nesses dias. A alegria do Senhor é a nossa força. E a melhor maneira de você se alegrar no Senhor nesse tempo é você se alimentando da presença dEle. É você buscando a sua palavra. É você buscando uma direção através da comunhão com o Espírito Santo de Deus. Deus é verdadeiro. Deus não mente. Deus não se engana e Deus não nos deixa ficarmos enganados quando nós confiamos na sua palavra. Nós precisamos nesse tempo nos fortalecermos na presença do Senhor. Eu quero que você abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Nós temos uma palavra muito certa para esses dias. Efésios capítulo 6, no verso 10, fala sobre a armadura que o cristão precisa usar. Assim diz: tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos
do fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele para serem guiados pelo Espírito Santo. Então, a palavra do Senhor aqui nos dá as ferramentas que nós precisamos para batalhar nesses dias. Meus irmãos, vocês podem achar que a nossa luta hoje é apenas contra o vírus, é apenas contra um governo que se levanta cada dia mais para trazer confusão e caos, tentando solucionar problemas onde eles não chegam a um acordo. Mas a palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra pessoas, a sua luta não é contra o seu esposo, você que é casado, casada, não é contra a esposa. A sua luta não é contra aquele filho que está drogado, que está viciado, que está arruinado nas drogas. A sua luta não é contra o vizinho que lhe enche o saco e reclama do seu barulho. A sua luta não é contra aquilo que as pessoas fazem contra você. A sua luta, como diz a palavra, é contra principados e potestades, que são os espíritos malignos que agem através dessas pessoas. Então eu quero lhe ensinar, quero lhe encorajar, lhe motivar hoje a usar a ferramenta correta para você vencer essa luta. Para você vencer essa luta, para que a sua oração seja respondida. Você precisa se alimentar da palavra do Senhor. Você precisa tomar posse dessa verdade. Porque aquilo que a palavra nos garante, nós precisamos nos apossar dela e colocarmos em prática. Então, quando a palavra de Deus diz que nós iremos vencer os dias maus e nos tornar inabaláveis, né? No último versículo diz aí para que nós possamos ficar inabaláveis no dia mau e não desanimarmos. Então, para que o desânimo não venha lhe trazer a tristeza, lhe parar, você precisa se fortalecer no poder do Espírito Santo, na palavra do Senhor e nas armaduras que Ele já confiou a você. Você precisa usar essas armaduras para que você possa vencer essa guerra. Nós estamos numa batalha, nós estamos travando uma batalha dia após dia. Quantos pais estão travando uma batalha para ter o sustento dos seus filhos em casa? Quantos estão travando uma batalha para estarem bem de saúde, para vencerem uma doença, uma enfermidade? Quantos lutam e tentam derrubar seus gigantes dia após dia? Então, a primeira receita aqui é você buscar a presença do Senhor. É você se entregar completamente como filho do Senhor. É você reconhecer Jesus Cristo na sua vida como seu Salvador. Você que ainda não teve um encontro com Deus. Você que ainda não tem um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Você que ainda não abriu a porta do seu coração para o Espírito Santo entrar. Há um convite para você essa noite. Abra o seu coração. Deixe Jesus entrar. Porque a vitória já foi alcançada na cruz por nós. Essa vitória já foi alcançada através do sacrifício de Jesus. Jesus já alcançou a vitória por nós. Jesus já conquistou no reino celestial a sua salvação através do seu sacrifício. Então, decida tomar hoje essa decisão de entregar nas mãos do Senhor o controle da sua vida, para que você possa desfrutar a verdade da palavra. Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E o Salmo 91, ele todo vai falando sobre a proteção do Senhor para as nossas vidas, a proteção do Senhor para a nossa casa. Essa proteção é para aqueles que decidem habitar no esconderijo do Altíssimo. Você que entregou a sua vida para Jesus, um dia você tomou essa decisão. Um dia você alcançou e conquistou essa segurança através do sangue de Jesus. Decida habitar no esconderijo do Altíssimo e Ele lhe protegerá, a sua mão lhe protegerá. Mas eu quero também aqui abrir um parêntese nessa palavra. O que você acha que tem impedido as suas orações hoje? Você pode falar assim, pastora, mas eu já estou na presença do Senhor há muito tempo, eu já oro, eu já leio a Bíblia, eu já tenho uma comunhão com Deus, eu congrego, eu sou fiel ao Senhor nas minhas ofertas, eu sou fiel ao Senhor em ajudar as pessoas, em honrar as pessoas. Eu sou fiel ao Senhor, por que as minhas orações não têm sido respondidas?
Muitos de vocês podem se perguntar no dia a dia, na sua luta, na sua batalha, coisas que você não tem conseguido vencer, coisas que você não tem conseguido alcançar. Você deve se perguntar: por que a minha oração não tem sido respondida? E nós podemos ter várias respostas para essa pergunta, né? E uma delas é que Deus é soberano e Ele trabalha em meio ao silêncio também. Você pode confiar e crer que quando Deus está em silêncio, Ele também está trabalhando. Quando Deus está em silêncio, Ele está fazendo também. Aqueles que têm mais facilidade de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus são aqueles que têm mais facilidade em decidir renunciar. Quando nós decidimos renunciar e decidimos nos tornar completamente dependentes do Senhor, com cada renúncia, com cada passo que você dá rumo à intimidade com Deus, rumo a um relacionamento verdadeiro, transparente, íntimo com o Senhor, mais você vai ouvir a voz do Espírito Santo e mais você vai discernir aquilo que está acontecendo na sua vida. Mas lá em Isaías capítulo 59, eu quero que você abra comigo essa palavra. Em Isaías 59 fala sobre uma situação onde as nossas orações não são respondidas. E é essa que eu quero citar essa noite. Isaías 59, verso 1 diz assim: vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que Ele está surdo e não pode nos ouvir? Pois são os pecados de vocês que fazem separação do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Vocês têm as mãos manchadas de sangue e os dedos sujos de crimes. Vocês só sabem contar mentiras e os seus lábios estão sempre dizendo coisas que não prestam. Então aqui, essa palavra ela é muito forte e ela vem com um confronto muito grande aos nossos corações, porque aqui conta apenas um dos motivos pelos quais a sua oração, a nossa oração, a minha oração pode não ser respondida, que é o pecado. Aqui o profeta está dizendo que Deus não está com a mão dele atada para não nos abençoar, que ele não está surdo para não nos ouvir, ou seja, que Deus não está deixando de ouvir a minha oração para que ele não possa me abençoar, que Deus não perdeu o poder dele. Não, Deus continua com o seu poder, com a sua soberania. O problema é que quando eu escondo os meus pecados e não me arrependo, quando eu decido manter uma caminhada de atitudes que me afastam da presença do Senhor e eu continuo insistindo em orar e a resposta não vem, é porque Deus, Ele não tem pacto com o pecado. Deus não compactua com o pecado, Deus não concorda com o pecado. Porque se você for observar lá desde os 10 mandamentos até a vinda de Jesus, falando sobre quem entra no reino de Deus, quem não entra no reino de Deus, o pecado é simplesmente aquilo que me prejudica. Quando o Senhor vem nos ensinar a respeito de abandonarmos o pecado, é porque Ele está ensinando: abandone aquilo que lhe prejudica, aquilo que lhe faz mal, aquilo que traz morte para você. E o problema não é apenas quando eu vivo o pecado, o problema é quando as pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que convivem comigo, elas também são atingidas como consequência do meu pecado. Então, uma pessoa que ela vive no adultério e acha que está tudo bem, Deus não tem parte nisso. Uma pessoa que faz negócios baseado em mentiras para se beneficiar, Deus não tem parte nisso. Uma pessoa que namora e dorme na casa do namorado, da namorada, como se já fossem casados, Deus não tem parte nisso. Deus não tem parte quando você decide alimentar um vício como um ídolo na sua vida. Deus não tem parte quando você decide fazer do crime o seu meio de sustento, quando você se beneficia com a desgraça dos outros. Deus não tem parte nisso. Então são os pecados que nos afastam de Deus, são os pecados que fazem com que a resposta não chegue ao meu coração, à minha vida.
Irmãos, nós estamos vivendo num dia onde as pessoas têm tentado barganhar com os céus para viverem a vida mais fácil. Nós temos vivido dias onde as pessoas têm tentado fazer com que o evangelho só seja uma moda, que é uma moda agora você ser evangélico, é uma moda agora pessoas famosas se converterem e falar sobre o evangelho. Meus irmãos, nós temos vivido dias onde as pessoas tentam anular algumas partes da Bíblia porque lhes são mais conveniente que essa parte não esteja ali para lhe confrontar. Nós temos vivido dias onde é mais fácil você defender algo que alimenta o seu ego, que alimenta o seu eu, que alimenta a sua vaidade, o seu orgulho, a sua ganância, a sua soberba, a sua avareza, do que renunciar para que o nome do Senhor seja glorificado e pessoas verdadeiramente sejam salvas. Meus irmãos, nós não podemos amaciar o nosso ego sustentando o pecado debaixo do tapete. Meus irmãos, pecado continua sendo pecado, Deus continua sendo Deus e a sua palavra continua sendo soberana. Nós não podemos negociar. Então a primeira coisa que você precisa analisar na sua vida, o que você tem preservado de pecado? O que você tem mantido como pecado? O que você tem escondido com medo de o que as pessoas vão achar de você? No reino de Deus, aquele que se torna o menor, aquele que se faz de servo, aquele que se coloca no lugar de mais humildade, se torna maior. Então, quando você decide abrir mão do pecado, quando você decide abrir mão daquilo que está realmente errado, e vem para a luz e confessa e pede perdão ao Senhor e pede ajuda para quem pode lhe ajudar, você pode ter certeza que nesse momento o reino dos céus chegou na sua casa. Nesse momento o reino dos céus chegou na sua vida. Muitas pessoas desistiram de orar por familiares, muitas pessoas desistiram de lutar pela salvação da sua família ou de amigos, parentes, conhecidos, esposos, esposas, filhos. Muitos deixaram de lutar porque simplesmente não conseguem abandonar o pecado, e diante do pecado a força para combater a oração, para combater em oração, a força se acaba, porque a acusação de Satanás, ela vem com um peso tão grande que essa culpa lhe enterra completamente. Mas você precisa compreender que existe um Deus que te ama, que existe um Deus que é amoroso, que é perdoador, existe um Deus que é Pai, existe um Deus que age com a sua justiça, mas que age com a sua misericórdia. E Ele diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. Tá tão fácil de você confessar. É tão fácil de você resolver a sua vida hoje. Decida se arrepender. Decida confessar diante do Pai a sua fraqueza, a sua fragilidade. Decida confessar diante do Pai, porque o Pai está nesse momento de braços abertos para receber você. O Pai está nesse momento de braços abertos para te consolar, para te limpar de toda sujeira. O sangue de Jesus, ele nos limpa de todo pecado. O sangue de Jesus, ele nos limpa de toda culpa, de toda acusação. Satanás não é mais forte do que o sangue de Jesus. A culpa não é mais forte do que o sangue de Jesus. O peso do pecado, ele não é mais forte do que o sangue de Jesus. Você pode crer que se você decidir se arrepender hoje, você recebe o perdão. A palavra do Senhor diz que Deus renova a sua misericórdia a cada manhã. Renovar a misericórdia é liberar sobre nós uma graça que nós não merecemos, é liberar sobre nós um favor que nós não merecemos. Você deve achar que para você não tem mais jeito, você deve achar que para você não existe mais solução, que você chegou no fundo do poço, que não tem saída. E eu tenho uma palavra para você: olhe para cima, porque Jesus, ele é a saída. Jesus é a luz que você vai enxergar no fundo do poço. Decida olhar para cima, decida gritar por socorro, decida reconhecer hoje que você precisa do Senhor. Uma coisa que nós precisamos entender, em Gálatas capítulo 6, no verso 7, diz assim, que nós não podemos nos enganar. Não se engane, de Deus não se zomba. Tudo que o homem faz, tudo que o homem planta hoje, um dia ele colherá. Você pode ter certeza que toda a maldade que o homem planta hoje sobre a terra, toda a injustiça que o homem planta hoje sobre a terra, Deus vê tudo. Deus vê tudo.
Pode ter certeza que de Deus ninguém zomba. Ninguém zomba, porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus é o criador de todas as coisas. Deus reina sobre tudo e sobre todos. Então nada está oculto aos olhos do Senhor. Você pode ficar despreocupado se você decide confiar no Senhor. Deus vê tudo. E Deus vai agir na sua vida. Deus vai entrar com libertação. Deus vai entrar com justiça. Deus vai entrar com justiça sobre a nossa nação. Deus vai entrar com justiça sobre o nosso Brasil. Deus vai entrar com justiça sobre os nossos estados, nossas cidades, porque Ele está no controle de todas as coisas. E mesmo aqueles que não estão cooperando para o bem da população, mesmo aqueles que não estão cooperando com a saúde da população, Deus vê todas as coisas e de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Deus vai vir com a sua provisão, com a sua justiça. Nós precisamos entender que esse tempo é um tempo de conserto. Esse tempo é um tempo de nós nos alinharmos ao Senhor, nos alinharmos ao reino dos céus. É um tempo de nós entendermos a voz de Deus, entendermos o chamado do Senhor, um chamado ao arrependimento. Hoje Deus nos chama ao arrependimento. Deus chama a sua casa, Deus chama a sua família ao arrependimento. Deus chama a sua igreja ao arrependimento. Voltemos os nossos olhos ao Senhor e nos arrependamos das más obras. Vamos nos arrepender das nossas maldades, das nossas atitudes que nos afastam de Deus, que nos afastam da sua verdade. Irmãos, a verdade, ela sempre será soberana. A palavra do Senhor é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nesse tempo, se você precisa ser aprovado pelo Senhor, mergulhe nas Escrituras, mergulhe na palavra do Senhor, se arrependa dos seus pecados, se arrependa dos seus erros, venha para a luz. Venha para a luz e Cristo vai resplandecer a sua glória sobre a sua vida. Amém? Ainda tem jeito, ainda dá tempo, ainda tem uma solução para você. Ainda tem uma solução para aquele seu parente que você desistiu de orar, que você desistiu de interceder. Deus te chama hoje, não para, não desista. Ainda há tempo, ainda há jeito, porque a palavra de Deus ela é poderosa e a oração ela é poderosa. A sua oração é poderosa. Se alinhe com o Senhor, restaure o seu altar de vida com Deus, restaure a sua aliança com o Senhor, busque a santidade no Senhor sobre a sua vida e você verá as suas orações sendo respondidas. Você verá o agir de Deus sobre a sua vida. Meus irmãos, eu e minha família oramos por 3 anos. Oramos, clamamos diante da presença do Senhor, jejuamos e batalhamos ali pela libertação do meu pai, que era alcoólatra, que era aprisionado ali na bebida, no álcool e não conseguia se libertar. E ele tinha um grande desejo de deixar a bebida, de deixar aquele vício que trazia tanta ruína para nossa família. E nós insistimos na oração, nós insistimos no clamor, nós clamamos diante do Senhor e nós perseveramos. E um dia ele entregou a sua vida para Jesus. Ele foi liberto, ele foi salvo, ele foi restaurado. Então, o poder da oração, eu poderia falar para você aqui sobre várias coisas que aconteceram na minha vida, sobre curas que eu tive, sobre situações onde Deus veio sobre a minha vida e trouxe a solução através da oração. Mas você precisa ter a sua própria experiência. Você precisa ter a sua própria história com o Senhor. Você precisa ter o seu tempo para se alimentar na presença do Senhor. E que os seus filhos um dia possam ouvir dos seus lábios que você desfrutou do poder da oração, que você teve orações respondidas, que você viu coisas acontecerem a partir do momento em que você se posicionou. Lá em Tiago, esse é o último capítulo que eu vou ler com vocês. Abram aí suas Bíblias em Tiago capítulo 1. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Então aqui ele diz algo bem difícil para nós hoje em dia, nos alegrarmos com as aflições.
nos alegrarmos nas dificuldades. Isso não é fácil, e principalmente quando você vê que você se torna impotente diante de uma situação. Quando você vê que você não pode resolver algo, que você vê suas mãos completamente atadas para resolver um problema, não é fácil você ficar feliz, você ficar tranquilo, você ficar alegre. Não é fácil. Mas quando a Bíblia diz aqui que quando nós passarmos por aflições, nós precisamos manter o nosso coração em alegria, porque isso vai nos provar. Você precisa entender que existe a provação de Deus sobre a sua vida e que existe a tentação do diabo, que são coisas diferentes. Deus não tenta ninguém. Deus nos prova para sermos aprovados, para nós entendermos a nossa fidelidade, onde nós estamos na nossa caminhada com Deus, principalmente quando o Senhor tem um chamado ministerial na sua vida, quando Deus tem um chamado e quer lhe preparar para levar o evangelho a outras pessoas, lhe preparar para levar a palavra a outras nações, de levar a salvação para outros lugares. Então, quando você é provado por Deus, você vai passar por situações em que você vai ver a sua fé questionada. Mas você precisa se alegrar, porque depois que a aprovação passa, você vai ser aprovado. A fé e a perseverança, elas irão lhe fortalecer. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, se você está sem fé nesse tempo, se você está desanimado, se você está desacreditado, se você está triste, meu irmão, minha irmã, vá para a palavra do Senhor. Vá para a palavra, leia a Bíblia, tenha tempo com Deus, leia a Bíblia, ore. A fé vai vir através da leitura da palavra do Senhor. O Senhor vai se revelar a você, então você vai ter a sua fé fortalecida. Então, eu quero nesse momento convidar você a estar orando, né? Eu quero convidar você que está aí nos assistindo, que entrou pela primeira vez, talvez, ou você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Eu quero fazer um convite a você. Tome uma decisão radical hoje. Deixe Deus entrar na sua vida e tomar o controle da sua vida. Porque Deus vai nos levar para os melhores lugares que nós podemos estar. A Bíblia diz que existe a fé, a esperança e o amor, mas o amor, todas as coisas ele vai suportar. E você precisa entender que o amor de Deus, ele está disponível para você hoje. Existe um lugar para nós estarmos, e esse lugar é o centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Então decida hoje viver a vontade de Deus sobre a sua vida. Decida hoje desfrutar as promessas do Senhor. E não há nada melhor do que nós termos essa paz. A paz que excede todo o entendimento. Então eu quero orar por você hoje. Eu quero orar por salvação. Eu quero orar por arrependimento. E eu quero orar por cura. Você que tem alguém enfermo aí na sua casa, eu quero que você segure a mão dessa pessoa agora. E nós iremos orar por cura. Porque o mesmo Jesus que entregou a sua vida na cruz, ele derramou o seu sangue para que você fosse salvo, para que você fosse curado de toda doença, toda enfermidade, toda depressão. E hoje ele te chama a um arrependimento. Se arrependa dos seus pecados, dos seus erros, venha para a luz e veja a sua vida ser transformada. Veja Jesus entrar e trabalhar no meio da sua família e trazer uma restauração verdadeira. Amém? Feche seus olhos comigo então, ore comigo nesse momento. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor, que é tão viva, tão verdadeira, tão eficaz. Obrigado pela tua palavra, porque ela nos confronta, Senhor. Senhor, mas o Senhor diz que o Senhor confronta aqueles que o aceitam como pai, aqueles que o Senhor toma como filho, o Senhor confronta porque o Senhor ama. E o confronto vem, Senhor, para nos trazer alinhamento, para nos trazer, Senhor, um ajuste. Deus, o confronto na hora dói. Senhor, expor o nosso pecado dói.
Mas depois disso, Senhor, vem o bálsamo, vem a cura, vem a alegria verdadeira. Porque somente no Senhor nós podemos viver a verdadeira alegria. Somente no Senhor nós podemos viver a verdadeira paz. A paz que excede todo o entendimento. Então eu te peço agora nesse momento, Deus, por essas pessoas que estão decidindo entregar a vida ao Senhor. Que estão decidindo entregar o controle das suas vidas em tuas mãos. Eu peço que o Senhor, Deus, receba essas pessoas agora como filho amado. Que o Senhor escreva o nome delas no livro da vida, Senhor. Que o Senhor perdoe os seus pecados, ó Deus. E que o Senhor entre nessa casa com salvação, com libertação e com cura. Eu te peço por aqueles que estão se arrependendo agora dos seus pecados, Senhor. Aqueles que viviam uma vida de idolatria, uma vida, Senhor, de cegueira, uma vida, Deus, de amar ao pecado, que estão se arrependendo hoje. Eu oro por essas pessoas para que o Senhor as encontre onde elas estiverem. Que o Senhor derrame o precioso sangue de Jesus sobre elas, limpando, purificando, santificando. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Deus, por cura nesse momento. Senhor, quantas pessoas se encontram enfermas, quantas pessoas se encontram doentes, quantas pessoas, Senhor, foram atingidas por esse vírus maldito, quantas pessoas, Senhor, estão no leito do hospital nesse momento. Eu oro por cada uma delas, Espírito Santo. E peço que o Senhor visite cada uma delas com a força do seu poder. Que o Senhor derrame sobre elas agora o sangue de Jesus Cristo, do alto da cabeça à planta dos pés. Que o Senhor venha restaurando, Deus, os órgãos dessas pessoas. Que o Senhor restaure as células. Espírito de enfermidade, nós te damos uma ordem. Solte essas pessoas agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Doença, nós te damos uma ordem. Saia dessa vida agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E profetizamos sobre ela vida. Profetizamos sobre ela saúde. Profetizamos que o Espírito de Deus encontre cada uma nesse momento. Senhor, nós oramos abençoando essas famílias que se reuniram para receber essa oração, essa palavra nesse momento. Que o Senhor entre em cada lar agora, Deus, repreendendo o espírito de depressão, espírito de suicídio, espírito de morte. Senhor, esses demônios que têm falado no ouvido dessas pessoas que a melhor forma de acabar com o sofrimento é encerrar a vida. Nós repreendemos essa mentira de Satanás agora e declaramos fora dessa família, espírito de morte, fora agora em nome de Jesus. Nós profetizamos que o espírito de vida entre nesses lares. Que o Espírito de Deus entre nesses lares agora com saúde, com libertação, com cura e com provisão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te entregamos toda a honra, toda a glória. Nós abençoamos cada pessoa que permaneceu até o fim nesse momento conosco. Que o Senhor visite essas casas, visite esses lares, Senhor. E que teu reino seja estabelecido em cada uma delas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos ao Senhor, porque Ele é bom, fiel e misericordioso. Em nome de Jesus, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja no seu lar, esteja na sua casa, esteja na sua família. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E obrigada por permanecer conosco e adore mais um pouquinho aí. Amém? Que Deus te abençoe. Valeu!